E aí, primeiro ano, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando. E vamos iniciar aí, né? Ou melhor, prosseguir, né, os nossos estudos sobre os movimentos populacionais. Na aula passada, a gente viu movimentos populacionais de uma forma generalizada, né? Em todo mundo. E hoje a gente vai ver especificamente os movimentos populacionais no Brasil, tá? É, Iniciando, né, então o nosso capítulo, e já partindo para 697, baseado aí na própria introdução, o Brasil tem como nação ou povos, né, nativos a população, né, que a gente reconhece como indígena, e ao longo do processo de construção do nosso território, a gente recebeu uma série de outros povos, né? Desde os portugueses, que foram nossos colonizadores, né? Africanos que vieram, é uma migração forçada, né? Vieram, infelizmente, como escravos. E a partir da metade do século XIX, ocorreram ondas, né, de chegada de imigrantes, principalmente europeus, mas também, né, asiáticos, tá? A partir do século XX, a gente começa a ter novamente, e aí quando eu falo, né, a partir do século XX, é a segunda metade do século, até mais para o final do século XX para o início do século XXI, o Brasil passou a receber muitos imigrantes da África, tá? E da Ásia, por questões, né, de conflitos em seus territórios e também de condições de vida, né? Os europeus, por exemplo, eles mantiveram esse fluxo migratório para o Brasil até o início ali da Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o fluxo já estava bem pequeno, né? Se manteve ainda um fluxo de portugueses, né? Com exceção dentro dos povos da Europa, até a década de 80, e a gente só foi ter novamente um fluxo, né, de europeus chegando no nosso país no final, né, no final, ó, entre os anos de 2008 e 2009, que houve uma grande crise econômica global, né, e o Brasil foi um dos países que tiveram poucos efeitos em relação à crise e disponibilizava, né, de emprego e bons salários. Então, alguns europeus, principalmente portugueses e espanhóis, voltaram a migrar, né, pro Brasil. Beleza? Então, acho que eu ia passando aí da página. Dando então início a esse processo, né, da migração no nosso país, então temos como entendimento, né, os indígenas nativos, beleza? Tem ali a sua migração interna, né? São mais de é, 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 50, né, mil anos de história desse povo, né, que descende de asiáticos, né, que migraram no passado remoto, foram formando os diferentes povos, né, que a gente conhece hoje no nosso planeta, tá? Então, índios, portugueses colonizando e os africanos que vieram escravizados. Então, como eu falei anteriormente, em meados do século XIX, a gente tem uma nova onda de imigrantes europeus, tá? Essa onda está muito vinculada a uma mudança gradativa, né, da política escravocrata do nosso país. A partir da segunda metade, né, do século XIX, algumas leis foram sendo criadas até alcançarmos a lei final, né, que é a Lei Áurea, que trouxe a abolição da escravatura. Então, a partir, né, de leis que iam diminuindo, afrouxando não, desculpa, limitando o tráfico, né, e o uso de escravos, ah, o Brasil, né, principalmente fazendeiros,
né, comerciantes, e o próprio país em si necessitava de mão de obra. Ao mesmo tempo, a Europa passava por uma grave crise, né? Por exemplo, os alemães e italianos que vieram para o Brasil ali no meados do século XIX. Eles foram atraídos porque tanto a Itália quanto a Alemanha, ao longo do século XIX, que elas se tornaram países, né? Estados, né? Com a letra E maiúscula. Até então, eram territórios, né? Que você tinha diversos reinos tanto italianos quanto alemães, né? Então, dentro do século XIX, houve o processo de unificação desses territórios para a formação de um Estado, o que acaba levando, né, a conflitos, fome, miséria, o que acabou atraindo italianos e alemães para o Brasil, né? Os espanhóis também apresentam um fluxo migratório a partir da segunda metade do século XX, né? Haviam já colonizado boa parte da América do Sul, e com a oportunidade, né, de terras, uh, e o vislumbre também de melhores condições de vida aqui no país, melhores oportunidades, a gente teve também um intenso fluxo de espanhóis. Cada um desses grupos, eles foram se fixando em regiões distintas, né? Os italianos, por exemplo, a gente tem uma grande maioria em São Paulo e na região sul do Brasil, né? Não só no interior de São Paulo, como no sul do Brasil, os italianos foram responsáveis pela fundação de diversas cidades. É, os alemães, a maior parte foi para a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Principalmente, mas vieram também alemães aqui para o Rio de Janeiro, né? Onde fundaram, por exemplo, a cidade de Petrópolis, tá? Os espanhóis, eles se espalharam pelos centros urbanos, e aí de meados do século XIX, né, até o século XX, né, até o final da primeira metade do século XX, os principais centros urbanos eram São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tivemos uma onda de japoneses já no século XX. Esses japoneses chegaram aqui na primeira década e segunda década, né, do século XX, se estendendo até 1935. É, Se fixaram uma grande maioria em São Paulo, mas nós temos, né, onde tem a maior colônia de japoneses, né? Fixaram no Paraná, em especial a cidade de Maringá e Londrina, e também houve um contingente de japoneses que se fixaram no norte do país, né, no estado do Pará. Sírios e libaneses, né, foi um outro grupo que chegou ao nosso território. Alguns se fixaram nos centros urbanos, né, São Paulo e Rio de Janeiro, mas outros foram importantes também para a interiorização do território. Como sírios e libaneses, né, têm uma característica do povo relacionada com o comércio. Na época, né, o imperador e posteriormente, né, se manteve esse fluxo, mas o imperador Dom Pedro II ele fez o convite a esses árabes com o intuito, né, de se utilizar dessa característica, né, do comércio e um comércio, né, viajante, nômade, né, sempre de cidade em cidade. Um outro fator que acabou escapando aí, como eu falei agora do Dom Pedro, a gente tem que ressaltar, é que ele também foi responsável pela chegada desses europeus. Deixa eu até aumentar aqui para a gente ver vocês verem a proporção, tá? Você vê, ó, de 1820 a 1980, a maior parte dos imigrantes, né, europeus que chegaram no país foram portugueses e italianos, ou portugueses e italianos, ó, italianos e espanhóis. Os portugueses, depois, né, da independência e a proclamação da República, o fluxo diminuiu. E aí depois vem, né, de portugueses os alemães, depois japoneses e uma série de outros povos, né, que aí vai incluir sul-americanos,
outros povos asiáticos e africanos, tá? Mas retornando aqui o papel de Dom Pedro II, como eu falei anteriormente, pela necessidade de uma mão de obra assalariada, né, com a redução da escravidão até chegarmos à abolição, Dom Pedro II ele viajou, né, um papel de líder do país, viajou por alguns países europeus e, né, apresentou essa proposta de migração para o Brasil. Então, no caso principalmente de alemães e italianos, a proposta de Dom Pedro era que os países, né, pagassem pela passagem desses alemães, né, países europeus pagassem pela a passagem desses alemães e italianos, e ao chegarem ao Brasil, eles iam trabalhar nas fazendas de café, e como parte, né, em alguns casos, a forma de pagamento, além do salário, eles teriam acesso a um pedaço de terra, né, para que pudesse também ali desenvolver alguma produção, né, agrícola de subsistência. Os imigrantes que se fixaram, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, eles não tiveram acesso a esse benefício, né, do programa. Já os que foram principalmente pela região sul, isso ocorreu, né, formando ali pequenas propriedades rurais, esses imigrantes. E por esse problema que ocorreu em São Paulo e Rio de Janeiro, já no final do século XIX, tanto a Alemanha quanto a Itália já não se responsabilizavam mais por esses imigrantes que vinham para o Brasil. Então, o fluxo a partir daí era por conta própria desses alemães e italianos, né? Já que o Brasil não vinha cumprindo com o acordo, né, que era ceder terras, que foi o caso que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro. Os japoneses, eles também acabam sendo convidados por Pedro II, né? Só chegam aqui no século XX. A gente sabe, né, que houve ali a proclamação da República no final do século XIX, tá? Mas antes de Dom Pedro ser deposto, né, e exilado na Europa, ele já havia feito uma visita ao Japão, né, e feito esse convite ao imperador, né, nesse processo de migração, principalmente para a área rural, já que o Japão em si, né, a maior parte da sua população ali até o início do século XX era uma população rural, né? Então você teve a chegada deles só a partir do século XX, mas há também o envolvimento de Pedro II, tá? Então o fluxo migratório, como eu já havia adiantado lá no início, né, na introdução, ele vai o Brasil, né, ele é classificado como um país de atração, né, de imigrantes até o início ali, até o final, né, da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da Europa e Japão, né, pós a Segunda Guerra, esse fluxo diminuiu bastante, tá, de entrada de imigrantes, e da segunda metade do século XX até os dias atuais, o Brasil começou também a apresentar uma alta taxa de emigração, né, a saída de brasileiros. E isso faz com que hoje o Brasil seja muito mais um país de emigrantes, né, do que um país de imigrantes. Então, no saldo migracional, o Brasil perde muito mais moradores, né, brasileiros, do que tem um volume de entrada de imigrantes no nosso país, tá? E aí a exceção, só relembrando que eu falei também nessa introdução, a gente teve um aumento ou retorno, né, de um fluxo maior de europeus foi nos anos de 2008 e 2009, devido à crise econômica global. Beleza? Fechando então esse contexto histórico, a gente parte aí para 698 para falar sobre as migrações internas, tá? Os movimentos populacionais dentro do Brasil sempre estiveram relacionados à questão econômica, tá? E aí,
fazendo um breve histórico, né, quando nós estávamos no período colonial, né, tivemos ali a economia canavieira, a economia da mineração, tá? E o café, a, a, a gente já estava como império, né? Já havíamos se tornado independente. Em todos esses momentos em que essas atividades eram as principais produções econômicas do Brasil, a gente teve sempre um grande acúmulo populacional nessas regiões. Então, lá no início, o período canavieiro, né, nós tínhamos a região, nós tínhamos a região Nordeste como principal fluxo, né, para a chegada de imigrantes, seja de fora do país ou, né, de quem já estava dentro da colônia, né, aqui do Brasil. Por quê? A cana era a principal atividade econômica, aquela era a região mais rica. Meados do século XVIII foram encontradas, né, as minas, né, com ouro, diamante, na região central do Brasil, onde tem Minas, Goiás, né, Mato Grosso, e chegamos ao período da mineração. As cidades no interior, ou as cidades próximas a essas jazidas, começaram a se expandir, rapidamente um grande fluxo populacional, e a partir daí nós tivemos a. Eita, calma aí. Pronto, galera, apertei aqui, quase que eu perdi a gravação toda. Mas então, a partir dessa mudança econômica, né, ou da produção econômica para a mineração nessa parte central, a, a economia canavieira entra em declínio, a região Nordeste é deixada de lado, né, a capital, que antes era Salvador, é transferida para o Rio de Janeiro, e boa parte da população da colônia e do reino, né, de Portugal, uh, estava concentrada nas regiões das minas do Brasil. Né? Ao longo de 70 anos de mineração, tiveram, né, um fluxo populacional de mais de 700 mil pessoas. Isso representava mais de 2/3 da população total de todo o reino de Portugal. Estou contando, né, o Portugal e as suas colônias. Tá? Com o declínio da economia, né, de mineração, a gente tem o início da economia cafeeira, né, início do século XIX, ali já chegando no final da primeira metade. A partir daí, a concentração populacional, né, se dá na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Início do século XX, né, depois início da década de 30, a gente tem um processo de industrialização. São Paulo e Rio de Janeiro, né, intensificam o seu processo de instalação de indústria. Junto com isso, as cidades também se expandem, né, apresentando melhor infraestrutura, melhores condições de vida, oportunidades de emprego e salário, o que faz, né, com que a principal onda populacional do país seja em direção a essa região, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, com a industrialização, que já era, né, e o crescimento das cidades, que já eram dois fatores que motivavam a, a migração, né, de pessoas de todas as regiões do país para o Brasil. Boa parte dessas pessoas saíam do campo, tá? Com a industrialização, a gente começa, e o declínio do café, a gente teve uma diversidade maior das atividades no meio rural, né, agricultura e pecuária, mas manteve a estrutura fundiária, que é uma estrutura de grandes latifúndios, grandes fazendas, né? Então, pequenos e médios proprietários, né, em competitividade com esses grandes latifundiários, eles começaram a sair perdendo, inicialmente na parte econômica, e posteriormente
a estrutura fundiária sua, né, a sua pequena ou média propriedade. E aí foram obrigados a migrar para as grandes cidades, né, principalmente Rio e São Paulo, tá? Outros movimentos, né, outras atividades econômicas ao longo do século XX criaram outros movimentos populacionais, tá? Então, por exemplo, nós tivemos, até mesmo dentro desse fluxo do século XIX cafeeiro, claro, o principal era, né, em direção a, a- ao Rio e São Paulo, né, e a maior parte dessa população que chegava aqui vinha da região Nordeste, tá? Mas também a gente teve no final do século XIX, início do século XX, essa população nordestina migrando para o norte do país, principalmente Belém e Manaus, que ocorreu ali o ciclo do látex, né? Ali nós temos seringais, é uma árvore típica da floresta amazônica. Ela tem o látex, né, que é a matéria-prima na fabricação da borracha natural. E durante ali o final do XIX, século XX, foi uma importante atividade econômica que trouxe desenvolvimento econômico e uma expansão também urbana para essa região, nessas duas principais capitais que eu falei, né? Belém e Manaus. Posteriormente, uh, esse fluxo com o declínio do látex, ele sumiu, né? Ali a região norte só passou a ter um fluxo de migração na década de 60, com a criação da Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial, né? E aí oportunidade de emprego e melhores salários, e com o início da indústria de extração mineral no norte, né? No Pará, especificamente, né? E que além da exploração mineral, algumas indústrias metalúrgicas e siderúrgicas se instalaram ali, o que fez também criar, né, oportunidades de emprego e melhores salários. Todo o movimento populacional brasileiro, então, ele se concentra, né? E aí, a partir da segunda metade do século XX, que todo o país foi se desenvolvendo, numa região chamada Centro-Sul, tá? O Centro-Sul compreende os estados, ou a região Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? O Sudeste é a região mais rica. As três, em resumo, são as regiões mais desenvolvidas e ricas do Brasil, melhores oportunidades de emprego, salários, né? Melhores condições de vida. Então, e que também, né, se prevaleceram de intenso investimento do governo concentrado. Né? A gente tem um movimento, um desenvolvimento do país extremamente concentrado na região sudeste e posteriormente no centro-sul, com a criação de Brasília, o desenvolvimento da região sul do Brasil, enquanto o norte e o nordeste são regiões, né, que sempre foram vistas como marginalizadas, né? Sempre ficaram à margem, de lado, em relação ao interesse do governo. Isso só começa a mudar, principalmente em relação ao Nordeste, final dos anos 90, né, e início do século 21, onde nós tivemos a chamada guerra fiscal entre Ceará, Pernambuco e Bahia. O que que era essa guerra fiscal? É atração de indústria, era para atração de indústrias. Então, os estados brigavam ali quem dava os maiores benefícios, né, para essas indústrias se instalarem. Consequentemente, isso traria melhoria na sua economia, né, e para a sua sociedade. Então, a partir dessa instalação de indústrias na região Nordeste do final do século XX e início do século XXI, criou um novo fenômeno, tá, migracional dentro do nosso país, que é a chamada migração de retorno, que é um fluxo de nordestinos voltando ou para o seu estado de origem, mas principalmente a sua região de origem, né, a Nordeste, devido a essas novas oportunidades de emprego, né? Porque a questão é o seguinte: chega a indústria e uma série de outras atividades, principalmente setor de serviços, né? Comércios, bancos, a cidade se expande, né? Hospitais, shoppings. Então isso acaba criando
uma maior oportunidade de emprego, sem contar, né, que em relação à qualidade de vida, né, menos violência, cidades menos inchadas, né, a região Nordeste tem uma vantagem muito maior, né, do que aqui as cidades do Centro-Sul. Então isso acabou motivando essa chamada migração de retorno. Que aí, para não dificultar, em resumo, é o retorno, né, de imigrantes nordestinos à sua região de origem, tá? Iniciado, só para, né, deixar um contexto histórico, a partir, né, do final do final da década de 90, né, do século 20 e início do século 21, beleza? Partindo aí para 699, não é isso? A gente tem as principais áreas de atração. Só aqui para vocês entenderem por que áreas de repulsão, né? Tudo que eu estava falando aqui agora tem a ver com esses dois movimentos, repulsão e atração. Quando a gente fala de áreas de repulsão do nosso país, a gente pode citar o Nordeste, o sul do Brasil e São Paulo como áreas de repulsão. Ela vai estar ligada a um fluxo de imigrantes que sai do campo, né? E o contexto que eu falei da concentração de terras, né? Muitos latifúndios no campo, faz com que essa população rural acabe migrando, né? No Nordeste, você ainda tem uma questão social muito mais negativa, né? Para essa população que acaba ocasionando esse forte movimento populacional. Em São Paulo é uma questão econômica, né? São Paulo e região sul, uma questão econômica, onde há uma intensa mecanização e o metro quadrado do campo cada vez mais valorizado, né? Mais caro. E aí acaba resultando na saída. Você tem muitos migrantes que saem da região sul e vem ocupando não só o centro-oeste e a região norte do Brasil, onde as terras são mais baratas. E aí ele pode continuar desenvolvendo, né, a sua atividade agropecuária, tá? Além então dessas duas áreas importantes, né, que eu falei de repulsão, né, que é a região nordeste, né, São Paulo, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem, tá lá, saldo migratório, beleza? Mas, né, ah, você tem ali um saldo migratório de menos 50 mil, tá? E um saldo migratório, a cor marrom, né, menor de 100 mil. Então aqui as regiões que eu falei, região Nordeste, de forte repulsão, estado de São Paulo, né, no seu interior, e a região Sul, também áreas, né, do interior. Ele acabou ocupando aqui a região norte do Brasil, na chamada fronteira agrícola. Esses sulistas, por exemplo, eles não só migraram, né, dentro do nosso país, como eles foram para o Paraguai, onde também a questão da terra é muito mais barata, né? E aí, desculpe, e aí facilitava, como eu falei, o seu desenvolvimento, né? Ou desenvolver a sua atividade econômica, tá? Na página 699, aí sim, agora a gente tem as principais áreas, deixa eu só aumentar aqui um pouco para vocês, de atração populacional, tá? Das nossas regiões, a região sudeste é aquela que apresenta a maior atração, tá? Mas todas as regiões acabam indicando, né, ou estimulando a chegada de imigrantes, tá? Então a região norte se dá pela expansão da fronteira agrícola, como eu acabei de falar da saída de sulistas, né, da sua região em direção ao norte do Brasil, tá? Conforme o que é a fronteira agrícola, né? São as áreas onde é praticada atividade agropecuária. Hoje, no Brasil, essa fronteira já está na região norte, né, na floresta amazônica. Então, a gente já tem áreas que a floresta foi desmatada para que se instalassem ali, né, grandes propriedades de criação de gado ou principalmente, né, atividades, propriedades
agrícolas, né? Todas essas com objetivo comercial, né? Principalmente abastecer o mercado externo, tá? Ah, a gente tem, tá? Fora essa situação, né, no norte que eu estava identificando para vocês da fronteira agrícola, um outro fenômeno, né, que vem modificando também essa dinâmica populacional, tá? Que é a chamada desconcentração industrial. Então, São Paulo e Rio, né, principalmente São Paulo, concentra o nosso parque industrial. Durante décadas, né, a indústria esteve ali ou na cidade de São Paulo ou no seu entorno. A gente tem, por exemplo, a região chamada ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? São áreas extremamente industrializadas, estão ali no entorno da cidade de São Paulo. Então, o que acontece na desconcentração? As áreas onde estão instaladas essas indústrias se valorizam, né? Então, a questão econômica para manter a indústria no lugar é extremamente elevada, não só o custo para manter a indústria, como os trabalhadores, né? Você estando numa cidade mais desenvolvida, a gente vai ter acesso a trabalhadores cada vez mais qualificados, os salários mais altos, né? Então a gente tem essa questão econômica, a cidade ficando mais cara, o custo do trabalhador maior, tem a questão de congestionamento, violência, né? Então, uma série de pontos negativos que são apresentados hoje pelas grandes cidades. Por outro lado, né, o Brasil ele tem no fenômeno, né, do seu desenvolvimento da atividade agropecuária apresentado uma grande expansão urbana no campo, né? Então, cidades que até o final do século XX eram tidas como roça ou do campo, com o desenvolvimento ali de uma agricultura moderna, né, com a implantação de uma agroindústria, essas cidades vêm apresentando um grande desenvolvimento urbano, né, uma grande rede de hierarquia urbana, né, e que acabou atraindo algumas indústrias. Então, principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, onde essas cidades do interior enriqueceram com a atividade agropecuária, desde o início, do final dos anos 90, início do século XXI, passou também a receber a indústria tradicional que a gente tinha nos grandes centros. E aí a gente começa a ver um fluxo, né, da chamada migração intrarregional, tá? Em que você vai ter a movimentação de pessoas dentro de uma mesma região, tá? No caso, a gente pode até utilizar também uma migração intrametropolitana, tá? Onde você sai da metrópole principal, né? Por exemplo, São Paulo, e vai se instalar em metrópoles no interior, né? A gente já tem cidades tão desenvolvidas no interior que são consideradas metrópoles, tá ok? Seguindo, página. Aí, não, só uma coisinha aqui antes de eu sair da 699. Fora, tá? A região de atração, fora o Centro-Sul, que é a principal área que atrai, né, imigrantes para o nosso país, seja a migração interna ou externa, todo o litoral brasileiro ele também apresenta essa característica, né, de intenso fluxo migracional, tá? Só para fechar aí essa parte. Então, na 700 a gente tem as migrações externas, então principalmente a saída, né, dos brasileiros para outros continentes e a chegada de estrangeiros no nosso país. Falando da imigração, que é a saída de brasileiros do nosso território, a gente começou a perceber, né, um intenso fluxo de saída já nos anos 80, né, e que vem se consolidando até os dias atuais. E por que a partir dos anos 80? A década de 80 ficou conhecida como década perdida.
O país entrou numa grave crise econômica, sem investimentos, desemprego alto, inflação alta, né? Então a perspectiva de condições de vida eram muito ruins. E os brasileiros começaram a migrar, né? O fluxo, desde o seu início, né? Falando das duas principais regiões, sempre foi, né, na ordem que eu até vou falar, Europa e Estados Unidos, né? Aqui no quadro a gente tem a representação América do Norte, porque a gente tem até um fluxo também significativo para o Canadá, mas em relação à América do Norte, o principal fluxo de brasileiros continua sendo os Estados Unidos, tá? E a Europa como um todo, você tem ali uma intensa chegada, né, de brasileiros, mas principalmente Portugal, Espanha, Itália, né, Alemanha, França e Inglaterra são os principais destinos dos brasileiros, tá? Nos últimos 5 anos, esse principal destino tem sido Portugal, porque o próprio governo iniciou ali uma campanha, né, de estímulo à chegada de imigrantes brasileiros, uma necessidade, né, de envelhecimento populacional do país, beleza? Que a gente tem um quadro que indica então esse fluxo, tá? Hoje nós temos aí fora do país quase 500.000 de brasileiros. Maior concentração, como eu falei, na Europa, né, mais 51%. Depois vem a América do Norte com mais de 26% e, né, demais continentes. Beleza, galera? Agora, quando a gente fala de imigrantes, nos últimos anos a gente tem visto um forte fluxo de sul-americanos, tá? Uh, Africanos e asiáticos, principalmente aqueles que vêm, né, do Oriente Médio, né, os asiáticos do Oriente Médio, são, na maioria das vezes, chegam aqui na condição de refugiados, né, então pessoas que foram forçadas a sair do seu país, do seu continente, porque sofriam perseguições, tá? E a América Central, que a gente viu, né, a chegada dos haitianos, que foi ali uma questão que envolve a perda, né, do controle do país, a deposição de um presidente, aliado a um grande fluxo de violência, né, isso levou já no primeiro momento as nações ficarem, né, observando o país e posteriormente ainda um forte terremoto que acabou com todo o país. A partir daí nós tivemos uma missão da ONU, uma missão de paz, onde o Brasil, né, foi o responsável. Então a proximidade dos haitianos, né, com os brasileiros da missão fez com que tivéssemos um grande fluxo, né, de cidadãos desse país chegando ao Brasil. E tanto que a gente tem aqui no texto, em 5 anos, né, de 2010 a 2015, aproximadamente mais de 70.000 haitianos chegaram ao Brasil. Tá? Os principais destinos eram Brasil, por essa proximidade, né, com os militares da missão de paz, e França, por ter sido uma antiga colônia francesa, eles falam francês, então nós vimos também um intenso fluxo de haitianos migrando para a França. Tá? O principal, o foco aqui é Brasil. Depois, importante grupo que vem chegando, né, nesse mesmo período final. Eita, desculpa, cara. Final dos anos 90 e início do século 21, os bolivianos. Esses, infelizmente, a ampla maioria chega de forma ilegal. E a partir, né, dessa condição, acabam também sendo ou conseguindo, né, empregos que não há ali uma legalização, né? Não existe uma carteira assinada, muitas das vezes ganham menos do que um salário mínimo, né? E trabalham em condições insalubres, né? A maior parte desses imigrantes ou desse processo, né, de trabalho ilegal se concentra em confecções, né, fábricas de roupa em São Paulo, tá? Até na cidade mesmo de São Paulo, e acabam se submetendo pela questão econômica. Ah, professor, todo mundo tem o direito de ganhar pelo menos um salário mínimo.
eles não ganham e mesmo assim eles ficam. Por quê? Se a gente for pegar, né, o Bolívar, que é a moeda do país deles, da Bolívia, e o real, a nossa moeda é muito mais valorizada. Nós já chegamos o real já chegou a ser 12 vezes mais, né, ter um valor de mercado maior do que o Bolívar. Hoje, se eu não me engano, acho que é 7 ou 8 vezes. Então, imaginem, se ele vem para o Brasil, ao invés de ganhar R$ 1.000, ele ganha 800, tá? E envia a metade disso para a família dele, né? Então, 400, esses 400, desculpa, vão se tornar em 3.200 bolívares, né? Que é a moeda dele. Então, ele acaba se submetendo a essas condições desumanas para manter a sua família no país natal, tá? Além dos bolivianos, os venezuelanos nos últimos anos, na verdade, né, de 2016, nos últimos 5 anos, de 2015 para cá que tem aumentado, né, o fluxo, devido a uma crise política, econômica e social no país, né? Se estima que mais de 1 milhão de venezuelanos já deixaram o país nesses últimos 5 anos, e o Brasil tem uma estimativa aí que até 2019 já tinham recebido mais de 50 mil venezuelanos, tá? A boa parte, no primeiro momento, se concentrou na região norte do Brasil, proximidade, né, de fronteira, tá? E aí, posteriormente, né, o governo começou a ajudar a alocar, né, esses venezuelanos, tá? Então foram distribuindo por diferentes estados ou regiões brasileiras, tá ok? Seguindo, aqui ao lado, ainda aqui já está na 701, né? Só para eu não falar besteira isso. Nós temos os sírios, tá? Além dos sírios que chegam aqui como refugiados, né? Por exemplo, alguns povos, né, africanos também chegam no Brasil nessa mesma condição, né? Na Síria, por exemplo, nós tivemos, né, a partir de 2011, a Primavera Árabe, uma revolta, né, popular para depor o ditador Bashar al-Assad, né? Ele sucedeu o seu pai no poder, então a família já está ali há mais de 3 décadas à frente, à frente do país. 3 décadas, estou sendo até legal, mais 5 décadas, né, à frente do país. Essa revolta, né, não alcançou o seu objetivo, foi até pior, acabou criando um conflito interno, né, uma guerra civil. De um lado, população contra o governo, de outro, o exército, né, uma pequena minoria a favor do governo e sendo apoiado pela Rússia, né? No meio disso tudo, né, a Síria, além dessa guerra civil, ainda viu de 2016 até o início, né, de 2019, até fevereiro, na verdade, de 2019, o Estado Islâmico ocupando algumas cidades, né, da Síria. Então, a guerra civil mais, né, a ocupação de cidades por parte do Estado Islâmico acabou gerando, né, esse intenso fluxo de migração do país. A principal onda, né, de sírios se focou na Europa a partir do momento, né, que eles começaram a ver que essa recepção dentro da Europa começava a ter um certo limite, eles começaram a se espalhar e o Brasil se colocou, né, como um dos países abertos para receber esses refugiados, tá? Até, né, 2018 já tínhamos recebido mais de 11 mil sírios, tá? Esse número
de 19, 20, né, também já apresentou uma pequena elevação, ainda não chegou não chegou na casa dos 20 mil, mas, né, bem próximo. E fora os sírios, que fecha aqui o nosso capítulo, eu tenho que falar também dos africanos. É um número menor, né? São algumas dezenas de diferentes países do continente africano, mas nós temos também refugiados chegando, né, da África, e buscando refúgio no nosso território, tá? O Brasil sempre foi um país receptivo, né, aos estrangeiros. Não à toa nós somos uma nação extremamente miscigenada, né? A nossa matriz, né, vamos dizer assim, é o nativo indígena, o português e o africano, né, que veio escravizado. Mas outros povos, outros povos chegaram aqui, como a gente viu hoje, italiano, alemães, japoneses, sírios, libaneses, né? Então há, na verdade, uma grande mistura de povos no Brasil e fica bem nítido que nós sempre tivemos, né, essa vocação para receber imigrantes no nosso país. Beleza? Então a gente fecha aqui na 701, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui nesses exercícios. Faremos então aí a página 702 até, só para não falar besteira, até a página 706, galera. São os exercícios aí para vocês fazerem hoje após assistirem a videoaula. Um abraço a todos, estou aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Valeu!